natureza que se renova, que se transforma. Estou aqui no Espaço FAMAR, na cidade de Matinhos, aqui no litoral do estado do Paraná. E eu estou aqui hoje para falar de algo assim que é muito agradável. Agradável mesmo. Nos últimos 12 anos, a FAMAR desenvolveu aqui várias atividades vinculadas para compostagem e vermicompostagem. E uma delas é a reutilização dos resíduos vegetais incorporado com esse material aqui, ó, mais seco, aonde todo esse material ele não produz o chorume. O material líquido que é produzido nos resíduos vegetais, ele já fica incorporado diretamente aqui na composteira. Observe que é uma caixa comum, né? Uma caixa dessas que já foi utilizada aí para recolher água. Aqui tem um material mais seco, cepírio, maravalha, um pouco também já de terra misturado. E aqui embaixo ó, já tem o material praticamente já quase pronto. Olha como é que ele fica. Então, ó, antes e depois. O que nós vamos fazer aqui? Esse material aqui ele já está inoculado. Já tem bactérias, fungos, micro-organismos já trabalhando aqui, né? Então, ó, nós normalmente fazemos isso aqui. Pegamos o resíduo vegetal, colocamos ele aqui na composteira e misturamos ele com o material mais seco. A retenção desse material mais seco com esse material que nós trabalhamos aqui, questão do carbono, nitrogênio, né, que é tanto falado por aí nas partes técnicas, né, nós usamos um linguajar mais simples aqui, né? Então esse material aqui ele vai reter o líquido daquele ali. Então normalmente 2 por 1, 2 de material mais seco e 1 de material mais úmido. A mistura desse material vai fazer isso aqui, ó, né? Vai fazer com que você evite que venha mosca, porque o material já vai estar inoculado, né? Já vai estar aqui sendo preparado para que os fungos e as bactérias venham trabalhar. De uma maneira super simples, nós estamos trabalhando nos últimos tempos no litoral com material dessa maneira e temos tido um bom resultado. Então observe aqui, ó, que nós temos aqui o material então já em processo e o material aqui praticamente pronto. Então a natureza ela se transforma de uma maneira que ela sai da maneira que ela estava lá, como vocês viram, as cascas de fruta e verdura. Olha uma minhoca aí, ó. E ela então volta para a terra em formato de terra. Então, por isso que a natureza ela vai se transformando. Então essa aqui é uma parte que nós utilizamos de compostagem, mas como vocês viram ali que tem uma minhoca, podemos dizer também que é um material também de vermicompostagem, que ali para dentro tem bastante minhoca. Vamos ver se a gente acha elas aqui. Ó, acabei de achar um aqui. Esse aqui é uma Icenia Andrei, mais para frente no vídeo nós vamos explicar um pouquinho melhor a presença dela nas transformações dos resíduos vegetais em adubo. Uma outra dica importante da compostagem, pessoal, é isso aqui, ó. É a questão da temperatura e umidade. Então como é que eu sei que essa compostagem ela está num processo bom de decomposição e não de apodrecimento? Porque na compostagem tem o processo da decomposição e não do apodrecimento. A decomposição ela tem um cheiro bom, que é aquele cheiro de decomposição. O apodrecimento tem aquele cheiro mais forte. Então ó, eu pego o resíduo que está lá e eu aperto ele. Se aparecer umas gotinhas como está aparecendo aqui, ó, a umidade desse material, ele está bom. Se ele pingar demais, significa que a umidade está em excesso. E se não aparecer nada disso que está aparecendo aqui, significa que esse material está muito seco. Por que a umidade e a temperatura é importante? Porque para as bactérias e fungos fazer esse processo que eles precisam fazer aqui, eu preciso que esse material aqui ele esteja numa umidade e numa temperatura boa. A umidade vai acelerar o processo da decomposição e a questão da temperatura significa que se eu estiver utilizando algum material aqui que tenha esterco e tiver algum patogênico, esse patogênico ele vai então acabar morrendo ali e não vai prejudicar depois quando o adubo estiver pronto. E em relação às sementes, por exemplo, material de compostagem. Então pode ter sementes de mamão, sementes de tomate. E essas sementes possam vir germinar depois que o adubo esteja pronto. Quando tem uma temperatura ali de 55, 60 graus, já é o suficiente para que essa semente não germine depois, porque daí ela perde o poder de germinação ali. Ou acontece isso aqui, ó, ela já germina direto aqui na composteira ou na caixa de vermicompostagem e não vai germinar lá no vaso de planta ou no canteiro. Então são algumas dicas importantes: temperatura e umidade.